Estamos de volta com o programa Conexão Potiguar, sempre agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Neste bloco vamos exibir uma entrevista com o escritor, o juiz Ivan Lira Carvalho, que lançou um livro em 2012 e já está preparando outra obra. Ele visitou o jornal Potiguar Notícias e lá gravamos a entrevista que você vai acompanhar a partir de agora. O programa Conexão Potiguar grava hoje da redação do jornal Potiguar Notícias, onde temos o prazer de receber o professor, o juiz, o escritor Ivan Lira de Carvalho. Doutor Ivan, muito obrigado por nos visitar aqui no jornal Potiguar Notícias e eu queria que o senhor compartilhasse com os nossos telespectadores como foi essa experiência e como foi essa inspiração de lançar, de trabalhar o livro de perto e de longe. Veja bem, meus cumprimentos aos telespectadores e a você, e dizer da minha satisfação de estar participando do seu programa. E esse livro, ele surgiu mais de uma brincadeira e de provocações de amigos, que em razão de crônicas que publiquei no extinto O Jornal de Hoje, aqui do Rio Grande do Norte, e no Diário de Pernambuco, diziam respeito a lugares, quer seja lugares que eu havia vivido, que eu tinha morado ou que tinha visitado, ou lugares que eu tive passagens através de viagens turísticas ou de trabalho. E eu sempre gostei muito de fazer anotações acerca desses lugares que visitava. Anotações nos lugares mais inusitados, no verso de uma passagem de avião, no guardanapo de um restaurante, guardanapo de papel de um restaurante e tal, e depois eu juntava esses dados com o que a memória me permitia guardar e passava para uma crônica. Então, das crônicas que eu escrevi e que diziam respeito a lugares, eu selecionei algumas e, atendendo, como já disse, a provocação de amigos, resolvi reuni-las em um livro, que foi esse livro que lancei em 2012, editado pela Sebo Vermelho, do nosso amigo comum Abimael Silva, e tem mais essa finalidade lúdica de repartir com os leitores algumas experiências minhas nesses espaços. Já os trabalhos anteriores tinham mais a ver com a academia. Sim, perfeito. A minha produção acadêmica me permitiu ter também essa divulgação nas letras, mas sem uma feição, como já disse, lúdica, de brincar com as palavras, a liberdade que se tem quando se escreve fora do contexto acadêmico. Em verdade, é o segundo nessa área. O primeiro que eu escrevi tem sob título A Dignidade como Patrimônio, e é uma biografia do meu pai, que você conheceu, você relatava fatos pitorescos da vida dele, você foi paciente, ele era cirurgião dentista, e você foi paciente dele, ele era aquela figura respeitabilíssima, mas sempre armado de bom humor. Exato. E quando, do centenário do nascimento dele, ele já não estava, obviamente, entre nós, mas aí eu resolvi escrever. E é um livro que tem também a finalidade de por sobre o fio da vida de Diomedes Lucas de Carvalho, eu fazer um retrato da crônica social e política do nosso país durante o século XX. Ele que nasceu em 1907, morreu em 1987, quando completaria 80 anos, mas que teve uma vida muito rica de testemunhos, a Revolução de 30, a Segunda Guerra. Então, esses fatos eu aproveitei, tendo como âncora a vida dele, para mostrar como a sociedade nordestina, o Recife, nossa querida Cuité, como é que se comportavam durante essas fases da história. Perfeito. E qual o próximo livro? Diz que o escritor, quando lança um livro, o coração já está batendo como se fosse os dedos no teclado, transformando novos títulos, novas possibilidades. O senhor pensa em lançar um novo título? Penso sim. Eu espero fazê-lo ainda este ano
e vou catar entre as minhas crônicas, minhas contribuições, pequenas contribuições a jornais, aqueles que digam respeito a pessoas. Não será um livro de enaltecimento de figuras já consagradas, mas de tipos mais populares, de pessoas com quem eu convivi ou que tive notícia e que deram inspiração para que eu escrevesse essas crônicas. Então vou, como eu disse, fazer uma seleção, e outras são até inéditas, escritos meus acerca de pessoas com quem convivi, pelas quais nutro um respeito diversificado. Vai desde o tipo mais popular, o bêbado barato, como diz, até pessoas que foram importantes na minha formação em termos de educação, meus educadores e tal. Então, eu pretendo fazer essa seleta e levar ao público para submeter à crítica ainda este ano. No livro De Perto e de Longe, o senhor escolheu a capa como capa uma foto da cidade de Cuité, da igreja. Como é que o senhor chegou a isso? Foi, de certa forma, um resgate à sua infância? Sem dúvida. Cuité é meu porto. Eu me abasteço naquele frio e no convívio com as pessoas para enfrentar os meus desafios cotidianos. Afinal de contas, lá foi a raiz de tudo. Minha educação básica tida nas escolas de lá, e a instrução de casa também. Meus pais, como você sabe, eram educadores, e Cuité me fornece esse material, esse insumo de liberdade, de reencontro com pessoas queridas, e aquela foto da igreja é simbólica por isso, fazendo contraponto com uma outra foto do Big Ben de Londres. Para mim, ficam no mesmo patamar de importância, mas eu acho ainda que Cuité sendo mais. Queria que o senhor nos falasse quais são os principais autores que lhe inspiram, aqueles autores que que o senhor poderia dizer que são responsáveis por o senhor se interessar pela escrita, pelo exercício da escrita. Começo com um paraibano, José Américo de Almeida. Prossigo em A Bagaceira também, Coiteiros, e prossigo com outro paraibano, José Lins do Rego, Menino de Engenho. E aqui do Rio Grande do Norte nós tivemos também grandes escritores, Diógenes da Cunha Lima, com sua poesia franca, o texto agradabilíssimo de Valério Mesquita, as obras de Luiz da Câmara Cascudo. Isso só para exemplificar. O Rio Grande do Norte é um celeiro que, por si só, já abastece qualquer pessoa que tenha pendores pela leitura e pela escrita. Então, você vê, por exemplo, Manuel Onofre Júnior, que tem uma obra já consagrada. Em termos de poesia também, nós temos tanto os mais antigos como os mais modernos, e aí você pode pegar de Ferreira Itajubá até Lívio Oliveira. Quer dizer, o Rio Grande do Norte é muito rico nisso, e nós temos aqui um guardião dessa literatura potiguar, que é o Abimael Silva, com seu sebo e sua editora, a Sebo Vermelho, somente para exemplificar que isso acende a chama cultural da nossa região. E, embora você tenha nascido na Paraíba, fez carreira aqui no Rio Grande do Norte, Zila Mamed, né? Queria que o senhor, quando é que o senhor conheceu a poesia dela? Zila Mamed realmente é um referencial nacional
em termos de poesia, e eu tive contato com a poesia de Zila Mamed quando tive contato pessoalmente com ela, eu estudando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela dirigia a biblioteca que hoje tem seu nome. Era uma pessoa muito austera, e é até difícil, em primeiro olhar, você encontrar numa mulher tão firme como era Zila Mamed, uma poeta e uma poesia tão doce, onde ela também ancorava e ia buscar nas suas raízes de infância inspiração para escrever e produzir, encantando não só a nós potiguares ou nordestinos, mas escritores do quilate de Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, por quem João Cabral tinha uma devoção muito especial por Zila Mamed. Então ela era realmente uma pessoa que a Paraíba legou ao Rio Grande do Norte e às letras brasileiras, que merece todo o nosso respeito e o culto à sua poesia. Eu gostaria de como é que o senhor, qual o seu método de escrever? O senhor é muito ocupado no que diz respeito à sua profissão. O senhor dá aula na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também em Pernambuco. E onde é que o senhor acha esse tempo para esse trabalho, essa reflexão não acadêmica ou essa inspiração não acadêmica? Exatamente no objetivo de brincar com as palavras e com as ideias. Então, muitas dessas crônicas que hoje estão encartadas em livro, eu escrevi dentro de avião, em espera de aeroporto, às vezes chegando em casa e o sono não tinha ainda me dominado, eu ia para o computador produzir. Então, não há uma disciplina, eu não sou um protótipo de escritor disciplinado. Quando aparece a oportunidade e o tema, eu coloco isso no papel. Se o senhor tivesse que sugerir para os nossos telespectadores a leitura de um poeta brasileiro ou de um escritor, o senhor sugeriria quem? Veja bem, para não dizer que eu fico fechado somente nos nordestinos, sempre a poesia de Carlos Drummond de Andrade, a poesia simples e profunda de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Assim é a vida, né? Assim é a vida, perfeito. Ele conseguia fazer, quer fosse em texto, quer fosse em poesia, algo do simples, dos temas mais simples, aquilo que se mais profundo pode ter em termos de escrita. Muito obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Desejo a todos vocês um ótimo e produtivo dia. Até mais.